Bom dia, 6 horas da manhã, e estamos aqui firme e forte para essa nossa jornada de estudo teológico. Como trazer, os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos que Deus colocou, que Jesus, que as pessoas escreveram, que está lá naquela biblioteca de livros. Bom dia, Patrícia. Naquela biblioteca de livros chamada Bíblia. E como que a gente entende aquilo lá e traz para os nossos dias atuais, para a gente realmente ter uma vida, extraordinária como a gente quer ter, tá bom? Deixa eu mandar os aviões aqui. Aí, esse aqui não. Vamos lá. Tarará. Aqui. Muito bem. Vamos lá, 6:01. Vou começar aqui, tá? Hoje a palavra que eu trouxe, Patrícia, tá lá em Mateus 5:39, tá? Mateus 5:39, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Este versículo, ele faz a parte do Sermão da Montanha e é uma das... Bom dia! E é uma das bem-aventuranças. Bom dia, Isabela! Onde Jesus descreve as características daqueles que são abençoados por Deus. A paz mencionada aqui... Bom dia, Camila! Hoje estamos falando sobre Mateus 5:39. Alguém escreve ali para mim? Mateus 5:39, por favor, nos comentários. Oi, desculpa. Então vamos lá. Bem-aventurados e os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Esse versículo traz a parte do Sermão da Montanha e é uma das bem-aventuranças, onde Jesus descreve as características daqueles que são abençoados por Deus. A paz mencionada aqui, obrigada, Camila. A paz mencionada aqui não é apenas ausência de conflito, tá? Mas uma condição de harmonia com Deus. E consigo mesmo, e com o mundo ao seu redor. Então seria a tal da busca da paz, não da felicidade, mas da paz. Bom dia. Mateus 5:39. Bom dia, Patrícia. Os pacificadores são aqueles, Patrícia, que trabalham ativamente para promover essa paz e são considerados filhos de Deus por causa desse esforço, tá? E aí tem uma outra passagem que fala assim, Não resisteis o mal, mas se alguém te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. A grosso modo, quando a gente lê essa passagem, a gente até pensa assim, vou ficar fazendo papel de trouxa, o cara me faz mal, a pessoa me faz mal, eu dou uma face e vou ter que dar outra para ela continuar me fazendo mal? Quer dizer, eu vou fazer papel de trouxa? Mas na Bíblia, ela é escrita ela foi escrita em tempos onde não existia o questionamento, Ela simplesmente era falada e aceitada do jeito que estava. Não que não devemos aceitar a Bíblia, mas devemos questionar para ter um entendimento macro do que aquilo quer dizer. Então, quando a gente fala essa frase, 99% das pessoas... Bom dia, Elaine. 99% das pessoas estão acreditando que essa fala é sobre um ato físico, Dá um lado da cara, dá o outro, ou mesmo eu me dou e a pessoa me faz mal e eu me dou de novo, Mas sabe, gente... Não é sobre você ser trouxa, É sobre domínio energético. Presta atenção nisso que eu vou ensinar para vocês aqui, porque vai ser um divisor de água na vida de vocês perante ao seu comportamento sobre essa fala aí de Jesus,
É sobre o domínio energético. Bom dia. A face direita representa o teu ego e o teu orgulho e o teu lado racional. E quando alguém fere ali, é a tua consciência sendo testada. E quando você oferece a outra face, é como se você estivesse oferecendo seu outro lado oposto, o lado oposto daquilo, né? O lado da sua intuição, o lado do amor, o lado da paixão. Não é sobre você baixar a cabeça, é sobre não tomar posse da energia do outro, da agressão do outro, da raiva do outro, do ódio do outro. Glau, mas é fácil isso? Não, isso é treinável. Eu lembro uma vez quando a minha cabeça ela abriu para isso, e aí eu entendi que os movimentos do dia eles estavam ali para eu aprender e treinar através da minha atitude. E aqui na esquina da minha casa tem uma farmácia, e do lado dessa farmácia tem um banco. E as pessoas, elas estacionam o carro na farmácia para ir ao banco. O que não deveria, porque farmácia, gente, é um lugar onde a pessoa chega com dor, a pessoa chega precisando de comprar um remédio, a pessoa tá ali num estado de saúde. Eu tava com muita dor de cabeça, precisava comprar um comprimido. E antes dessa farmácia, ela tem uma rótula. Quando eu parei na rótula para dar vez para quem tinha preferência, tinha uma vaga de estacionamento na frente da farmácia. Eu pensei, bom, eu vou colocar o meu carro ali. Quando eu estava chegando para colocar o carro, a pessoa que estava vindo, o carro que estava vindo na outra direção, ele entrou e estacionou ali. Eu falei, poxa vida, perdi a minha vaga. E aí eu dei a volta de novo na rótula. E eu observei que a pessoa era uma mulher. Ela saiu do carro e foi ao banco. Aí eu pensei comigo, filha da mãe, né? Eu aqui com dor, querendo comprar o remédio, e ela simplesmente usou uma vaga ali, que não era o estacionamento de rua, era o estacionamento privado, quero deixar claro aqui. Estacionou ali e foi no banco. E não tinha onde eu colocar o carro. Eu pensei, bom, eu vou estacionar meu carro atrás do dela, vou fazer minhas compras, né? Vou comprar o que eu tenho para comprar e depois eu tiro o carro. No que eu entro na farmácia, estacionei atrás do carro dela, no que eu entro na farmácia, tinha uma fila para comprar com senha, eu estava ali na fila, chegou a dona desse carro. Gente, mas ela chegou numa agressividade, ela chegou numa falta de paz e espírito, berrando dentro da farmácia. Quem foi que colocou o carro atrás do meu, que me trancou? É 15 para meio-dia, eu tenho que buscar os meus filhos no colégio, tá. Aí eu só levantei o braço assim. Primeiro eu agradeci, assim, Deus, obrigada pela oportunidade de eu treinar, né? Dar a outra face, de eu treinar, não entrar na mesma frequência que ela, não entrar na raiva dela, não entrar não ser repulsiva, né? Não atacar ela, mas sim poder dar o meu outro lado, que é o amor, que é a piedade, que é a misericórdia. Fui treinar essa parte aí. Agradeci a Deus e fui lá. E aí eu levantei a mão, eu falei assim, olha, o carro é meu. Aí ela falou assim, você tem que tirar o seu carro de lá, porque você trancou. Daqui a 15 minutos meus filhos saem da escola, são crianças pequenas. E aí eu fui tomada por uma consciência muito sábia e pensei assim, uma coisa é eu não entrar no campo energético dela. Outra coisa é eu ser trouxa. Então, assim, o que eu respondi para ela? Olha, senhora, lamento pelo ocorrido, mas você não teve a empatia, você não foi na farmácia, você foi ao banco. Você poderia ter estacionado, pagado R$1 e ido no estacionamento do banco, mas você preferiu estacionar aqui e tirar a vaga de alguém que precisava vir na farmácia. Como eu não tinha onde estacionar, eu estacionei atrás do seu carro e eu só vou comprar o meu remédio. Terminando a minha compra, eu tiro o meu carro e você vai. Você não tá entendendo. Eu preciso buscar meus filhos, são crianças pequenas. E papapá. E ela ficou numa raiva gigantesca. E aí eu disse pra ela, senhora, eu entendo tudo o que você tá me dizendo,
Mas eu quero que a senhora entenda que isso não é um problema meu. Isso é um problema que você causou para você mesmo. Eu vou terminar minhas compras aqui e a senhora vai esperar. Gente, aquela mulher bufava assim, né? E eu treinando, né? Aquele meu outro lado da moeda, mas gente, por dentro, eu tava fervendo. Eu tava com febre, eu tava suando, eu tava tremendo, eu não sentia os meus pés, porque a minha vontade natural era avançar na mulher, né? Era dizer, minha filha, sai daqui, né? Porque ela ficou, sabe, testando a minha paz ali. E eu, por mais que eu tivesse em guerra dentro de mim, eu mantive a minha postura e disse, hoje eu vou virar essa chave. E aí eu fiquei fazendo as compras. Ela não aceitando aquilo. Quem que é o gerente dessa farmácia? Aí o gerente sou eu, né? Manda ela tirar o carro, senhora, eu não posso me intrometer. Eu vou chamar a polícia, senhora. Se a senhora chamar a polícia, vai demorar muito mais chamar a polícia, fazer BO, pegar o guincho. Daqui a pouco eu vou terminar minha compra e eu vou tirar o carro. Só que a senhora vai ter que esperar. Aí ela vinha, eu tava no balcão assim, aí ela vinha e ficava corporalmente assim, me cutucando, né? E eu ali, suando por dentro, né? Pensei, meu, daqui a pouco eu vou sair da minha paz e espírito. Mas eu falei, não, senhor, obrigada pela oportunidade de treinar, dar a outra face. Obrigada pela oportunidade de não entrar na frequência energética dessa pessoa. E ela ali, né? E aí eu pensei, bom, eu vou atiçar um pouco mais e vamos ver até onde vai. Aí eu li a bula e tal, fui lá, comprei o remédio, tava morrendo de dor de cabeça, pedi para tomar e ela ali, me cutucando. E eu dizia para ela, senhora, quanto mais a senhora me provocar, mais vai demorar. Não é melhor a senhora respirar fundo e esperar eu terminar? Porque eu já disse para a senhora, eu não vou tirar o carro antes de terminar as minhas compras. E ela, bufando, foi pro carro. Ela saiu dali e foi pro carro. Pensei, pronto, agora ela vai riscar meu carro. Agora eu tô ferrada, né? Mas enfim, ela foi pro carro e ficou esperando lá. Eu fui, paguei minhas compras, né? Suando, tremendo, gaguejando com uma bola, com uma bucha aqui. Mas externamente eu tava virando a minha chave sobre essa frequência energética. E aí fui pro carro, coloquei meu cinto, tirei o carro lentamente. Aí ela foi saindo, cantando pneu, e me xingou, e me chamou disso, me chamou daquilo. E aí dali eu voltei pra casa, dei uma respirada fundo e pensei, cara, eu consegui. E gente, senti esse treinamento, senti esse desconforto daquele momento e senti que eu consegui. E até o final, em seguida me deu um bem-estar tão grande que é inexplicável dizer para vocês o que eu senti. E aí quando aconteceu uma segunda situação, que eu entendi que eu ia aproveitar aquela oportunidade para treinar, eu estava desconfortável também, mas não tanto como essa primeira vez. E a terceira vez também foi desconfortante, mas não tanto como a segunda. E quanto eu mais estava praticando dar o outro lado da face, ou seja, deixando claro aqui, não entrando naquela frequência energética, não entrando naquela raiva, naquele movimento da pessoa e entregando o meu outro lado da moeda, que é a misericórdia, que é a paciência. Quanto mais eu fazia isso, mais fácil era. E chegou um determinado momento em que hoje a pessoa ela pode vir em pé na minha frente, berrar na minha cara e eu não senti o meu coração, sabe, na goela, eu não senti aquela vontade de esgoelar a pessoa como eu tinha há tempos atrás. O primeiro pensamento que vem na minha cabeça é misericórdia. A pessoa, ela realmente, ela tá fora de si, ela tá dominada. Ela não sabe o que ela tá falando, ela não tem a consciência do que ela tem que fazer. E quem vai pagar o preço é ela, não vai ser eu. Sabe, gente? E isso está se tornando algo automático na minha vida. Quanto mais eu treino, mais boa eu fico nisso. E quando aquele evento acaba, que eu volto para casa, eu sou tomada por uma onda de paz, de orgulho, sabe? Que é inexplicável falar. Então, quando
Jesus, né, quando Deus falou na Bíblia, né, se alguém não resista àquilo que está te fazendo mal, se alguém te dar uma face, ofereça a outra, é sobre isso. É sobre você oferecer o lado oposto daquilo que a pessoa está te entregando. Bom dia, Fran. Não tem que me pedir desculpa. Amanhã você acorda mais cedo, tá? É sobre comportamento. Aconteceu hoje e amanhã retoma as rédeas. A aula de hoje está sendo muito importante. Nós estamos falando sobre dar a outra face, que está lá em Mateus 3, né? Então, bom dia, bom dia. Bom dia, Edna. Então, quando a gente entende que dar a outra face é você entregar o lado oposto da frequência que a pessoa ela tá te entregando, você zerou o jogo da vida. E aí que entra a segunda parte. Primeiro, o entendimento. Segundo, a sabedoria de entender que aquilo tem que se tornar algo comportamental. E o terceiro é o comportamento. E aí o comportamento é difícil, né? Porque você se sai daquela natureza. Você sai daquela zona de conforto. E aí, quimicamente, você sua, você dá aquela bola debaixo da goela, você treme, você... Eu cheguei, gente, nessa história que eu contei pra vocês da farmácia, eu cheguei a ter febre. Sabe quando você se sente febril? Só que foi a minha virada de chave. E aí, conforme outros conflitos foram acontecendo, e eu tive a consciência de aproveitar aquela oportunidade para treinar esse outro lado da agressividade, esse outro lado da face, a coisa foi ficando cada vez mais fácil e arrisco dizer para vocês que até prazerosa. Porque não tem coisa melhor uma pessoa chegar na tua frente, ela se transformar em algo muito ruim e você manter a sua paz em Cristo. Até com um sentimento de misericórdia, de pena. De eu olhar para a pessoa e dizer assim, cara, eu quero orar por você, isso não é normal. Você não tá mais cheia do Espírito Santo, você tá aberta a pegar qualquer tipo de espírito, menos aquele que vai te glorificar. Você abriu portas para tudo quanto é ruim. E esse lixo não vem para dentro de mim. E aí você treinando isso vai ficando cada vez mais fácil. E aí quando termina o evento, cara, você se olha no espelho e diz, eu sou muito boa. Eu realmente estou numa frequência que ninguém me segura. E automaticamente, quando você segue essa postura, quando você começa a ser essa pessoa, a se comportar como essa pessoa e começa a virar essas chaves, tudo que está ao teu redor começa a cooperar para a tua paz. Tudo que está ao teu redor começa a cooperar para você realizar os seus planos. Porque você começa a entrar na frequência da prosperidade. Vocês sabem qual é o maior inimigo da prosperidade? Porque prosperidade é um ato natural da nossa vida. Você sabe qual é o maior ladrão de prosperidade? Quem sabe me escreve aqui, eu quero ler. Escreve aqui. Respira fundo, pensa. O maior vilão da prosperidade. Vocês sabem qual que é? Existem vários, tá? Mas o que mais trava a tua porta da prosperidade? Em primeiro lugar, o julgamento. E não é aquele julgamento dizendo assim, cara, que carro massa, poxa, eu quero, procrastinação também, Marcel, mas a inveja também, mas o primeiro de todos é o julgamento. É o que mais escancara e o que mais trava a prosperidade. E não é aquele julgamento assim, ó, cara, que carro massa, eu quero ter um carro desse. Não é isso. É o julgamento do que, pra que ele quer trocar de carro? Pra que isso? Putz, não é? Marcel, adoro quando vocês escrevem esses putz. Eu sinto a chave virando na cabeça de vocês. Só recebi um putz hoje. Quantos que eu vou receber? Mas o julgamento, sabe? O julgamento sobre o outro.
Quanto mais você julgar a pessoa, mais estreita fica a prosperidade para você. Quer a segunda coisa da prosperidade? Isso, o maior ladrão da prosperidade, o julgamento. Sabe qual é o segundo? A segunda, por incrível que pareça, é a fofoca. Julgamento e fofoca. Putz, pensei no orgulho. Também. Orgulho também. Mas a fofoca, gente. E a fofoca aqui, não tô falando somente de quem fala, mas a pessoa pelo tão qual escuta é fofoqueira igual. Eu tenho uma fofoca para te falar. Ai, conta. Aí a pessoa fala. Nossa, gente, como ela é fofoqueira. E você que escutou? É o quê? É tão fofoqueiro quanto qual. Quando uma pessoa chega para você e diz assim, eu tenho algo para te contar sobre o fulano, você pergunta para ela, isso vai, ou pergunta para você mesmo, né? Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Eu vou conseguir contribuir com algo com essa história? Não, então eu não quero saber. Ai, mas isso tá me sufocando, eu preciso te contar. Não, não precisa. Não precisa. Aí o bichinho da fofoca fica ali, mas eu preciso contar isso pra alguém, eu preciso... Não, você não precisa. Ressignifique isso dentro de você. E se você quer ser um verdadeiro amigo, quando o seu amigo chegar pra te contar uma fofoca, diz que você não quer ouvir. Você vai estar fazendo um bem enorme pra ele. Provavelmente vai perder o amigo, né? Mas tudo bem, é o processo dele. O fofoqueiro não é só aquele que fala, é aquele que escuta também. Então presta atenção no que tu tá escutando. Porque a partir do momento que você escuta uma fofoca, a porta da prosperidade, ela fica menor. Você quer saber outro ladrão de prosperidade? Esse é punk, cara. Esse é muito punk. É você não respeitar a hierarquia da sua família. É mãe fazendo papel de avô, é avô fazendo papel de pai, é mulher fazendo papel de filha, é marido fazendo papel de filho para mulher, é a mulher tratando o marido como filho. Essa bagunça da hierarquia fecha a tua porta da prosperidade. Não vai funcionar. As coisas vão dar errado. E quando você respeita esses princípios, né? Quando você respeita esses valores, automaticamente a prosperidade ela começa a acontecer. A prosperidade não é algo em que você vai em busca, eu preciso começar a prosperar. Não é assim que funciona. A prosperidade ela acontece na nossa vida naturalmente. Eu tenho um medidor de prosperidade na minha vida. Eu brinco com isso, mas super funciona, né? Eu faço com vaga de estacionamento. Eu sempre penso assim, quando eu tô chegando num lugar, eu imagino a vaga que eu quero e eu digo, aquela vaga lá tá separada para mim na frente da porta do shopping porque eu sou próspera. Porque a prosperidade, ela me acompanha. Eu verbalizo isso pra mim. Sabe o que acontece quando eu entro no shopping? Eu tô chegando, tá saindo o carro na frente da porta. No shopping, na rua, em qualquer lugar. E aí eu brinco assim, nossa, prosperidade tá em dia. Aí quando eu não consigo encontrar uma vaga, opa, peraí, o que eu tô fazendo? Que a minha prosperidade hoje deu uma falhada, o que eu tenho que melhorar? É uma coisa boba, gente, mas vocês sabem que pra mim funciona? Porque quando eu vou estacionar o carro e eu não vejo uma vaga, eu começo a pensar o que eu tenho que fazer para ativar mais a minha prosperidade. Quem que eu escutei hoje que travou minha prosperidade? O que eu falei hoje que não deveria ter falado? Que eu preciso aprender. E aí eu começo a refletir sobre as minhas ações, eu mudo elas, eu me perdoo por elas, eu aceito que eu errei, eu me perdoo por elas. O que acontece no próximo movimento? A minha vaga tá ali. Medidor de prosperidade. Não precisa ser necessariamente, Marcelo, a vaga da garagem. Isso foi um cenário que eu criei na minha cabeça. Você pode usar a tua criatividade e fazer essa medição de várias formas. Para mim, a vaga de estacionamento super funciona, né? Então, você trabalhar sempre o seu lado racional,
ele vai cooperar para que você perceba os teus movimentos diários. Então, quando Jesus, ele ensina na Bíblia, porque é feito por códigos, né? O que eu quero te dizer? A Bíblia, ela foi escrita, né? Ela foi montada em uma época onde não se existiu questionamento. Não se existiu questionamento. Era aquilo que estava escrito ali, ponto. Hoje, nós entendemos que nós temos que questionar. Então, a Bíblia está mais difícil. Antigamente, ela era mais fácil, porque você lia, aceitava e não questionava. Hoje, nós não queremos só aceitar, nós queremos entender. Isso é errado, Glau? Eu acho maravilhoso a gente querer entender algo. Porque quando você entende algo, aquilo eterniza no seu coração. Então, hoje, a Bíblia ela não é mais para ser lida, ela é para ser estudada, compreendida e colocado no comportamento diário, porque ela tem que ser validada. Quem é que valida a palavra de Deus? Cada um de vocês. Eu simplesmente chegar aqui e dizer para vocês que, gente, se você parar de fofocar, a prosperidade vem. Ah, que legal, eu entendi. E você não tiver o comportamento dessa ação, nada vai adiantar. O que adiantou meu conhecimento, minha sabedoria, sem o meu comportamento? Nada. Nada. Reinar é se manter o tempo todo no reino. Mesmo quando alguém tenta te tirar de lá. Eu quero reinar, eu quero governar. Se mantenha no reino. A partir do momento que você sai, o jogo foi ganho pelo outro. Porque o outro, ele está governando a tua vida e te levando para qualquer lugar. Quando você reage a um insulto do outro, na mesma frequência, você está sendo comandado. Caindo no joguinho do outro, entrando na mesma frequência do outro. Quando você permanece na sua frequência de paz, de amor, e não entra na frequência do outro, é o mesmo que você estivesse governando o outro. Você como rei, você governa, não é? Você não baixa a sua vibração e a sua frequência para entrar na frequência oposta. Você fica em paz na tua frequência. Eu quero reinar, eu quero governar. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não saia do reino. A partir do momento que você sai do reino, você deixa de reinar. Tá certo? Eu quero que vocês pensem com muito carinho sobre tudo o que eu falei aqui e principalmente, sai da zona de conforto, dá a outra face para quem quer gerar o conflito para você. Dar a outra face é você inverter os polos, é você não se deixar dominar, é você não reagir à frequência escassa da pessoa que ela está querendo plantar em você, é você não deixar jogar lixo emocional dentro de você. Eu contei na minha palestra, né, sobre quando Moisés foi no monte falar com Deus. Deus estava lá, né, atrás do arbusto. E quando Moisés foi se aproximando, o que Deus falou para ele? Tira os seus sapatos, porque aqui onde você está pisando é terra santa. O que isso quer nos ensinar? Peraí, sapato quando vem da rua traz lixo. Peraí, tira o teu lixo daí antes de entrar na minha terra santa. Porque o teu lixo não vai fazer parte da minha vida. Já basta o lixo que eu tenho, o meu lixo que eu tenho que me virar. Só que isso tem que ser feito de forma intencional e inteligente. Uma coisa que eu sempre digo assim, gente. Eu estudando Jesus Cristo como líder, como homem, como cristão. Jesus Cristo não era bonzinho. Jesus Cristo era inteligente. Quando ele dizia, perdoa o teu irmão, ele não estava dizendo, seja o coitadinho, seja trouxa, né? Perdoa, deixa o outro pisar em você, perdoa ele. Ele estava dizendo, meu filho, perdoa, libera o que está dentro de você para abrir espaço para o teu perdão. Quando você libera o teu perdão para o outro, Deus libera o seu perdão também.
Quando você libera o perdão para o outro, você esvazia e fica aberta para coisas novas entrarem. E não é questão de você perdoar e botar debaixo da coberta da sua cama. O perdão, ele não tem nada a ver com o outro, ele tem a ver com você mesmo. Uma vez uma aluna minha falou assim para mim, Glau, eu sinto uma necessidade muito grande de pedir perdão para uma pessoa que já morreu. E isso tá me consumindo, porque a pessoa já morreu. Como que eu vou pedir perdão para ela? Aí eu falei para ela, você acredita em energia? Você acredita em almas? Claro, eu acredito. Você não precisa olhar para a matéria da pessoa para pedir o perdão. Você pode simplesmente fechar os seus olhos, respirar fundo, se conectar com aquela alma que está aí, né? Fulano, nome e sobrenome fulano, eu te libero dessa carga, eu me libero do que eu fiz com você, eu te peço esse perdão, porque isso não, se você estivesse aqui, isso não iria carnalmente, não iria mais acontecer. Eu aprendi muito com isso, obrigada. Obrigado por você ter sido instrumento para eu aprender algo, para eu me tornar alguém melhor. Você não precisa da pessoa em carne viva. Você precisa fechar os olhos e fazer de alma. E aí ela fez isso. Ela disse, tô me sentindo meio boba, mas eu vou fazer isso para ver o que acontece. E ela veio me dizer, Glau, eu tô me sentindo tão aliviada. Eu fiz isso, eu fui debaixo do chuveiro, eu fiquei soltando esse perdão para uma pessoa que já tinha morrido. Fui dormir e eu acordei com uma leveza, com uma alegria, com uma vontade de viver que tu não tem noção. Falei, é assim que funciona. Então tudo isso que eu tô ensinando vocês nessa live de hoje, não fica só no conhecimento, na sabedoria. Validem isso pelas suas próprias experiências. Quando acontecer o conflito, agradeça a Deus pela oportunidade de você poder treinar a outra face. Porque a única forma que tem da gente treinar a outra face é acontecendo o conflito. Se não acontecer, como é que tu vai treinar? Tá bom? Um beijo gigante. Marcel, eu que agradeço. Tamo junto, tá? Amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos falar sobre outro assunto. Eu sei que esses assuntos que eu tô trazendo de teologia, eles são um pouco polêmicos, né? Mas eu acho importante a gente botar os 2 pés no chão e começar a se comportar como tal. Parar de ser aquele cristão que vai no domingo na igreja, ou que vai sábado na igreja, ou o adventista, né, que guarda o tal do sábado, que é importante, Mas e o teu comportamento na segunda, na terça, na quarta? Como é que tá? Tá bom? Um beijo gigante, gente. Um excelente dia para vocês e até amanhã, tá bom? Bye, bye.